Estamos de volta com mais um episódio do nosso LeiteCast na 7ª edição da Copa Leite. E hoje eu estou recebendo aqui esse grande amigo, integrante da nossa agência e uma grande liderança aqui da nossa região do Sertão Central, também pertencente à FAEC. Daqui a pouco a gente vai falar. Ele foi eleito como vice-presidente administrativo financeiro da FAEC, meu amigo Chico Almi. Meu amigo Chico Almi, boa noite, é um prazer mais uma vez estar com você, né? E sempre quando a gente está junto aqui, aprendendo muito contigo sobre o agro, que você é um entusiasta no incentivo dos nossos produtores e fazendo com que a nossa região do Sertão Central se torne cada vez mais forte no agro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, André, boa noite a todos. Dizer que é um prazer renovado, meu irmão, estar aqui nesse bate-papo com você, você que representa também a nossa agência de desenvolvimento do Sertão Central, você que desenvolve tantas atividades aqui na nossa região, no município de Quixeramobim. Sempre um prazer encontrar contigo e nesse momento aqui bater esse papo. Chico, eu começo aqui lhe parabenizando. Você recentemente foi eleito vice-presidente administrativo financeiro da FAEC, de uma instituição que tem feito um trabalho relevante aqui no nosso estado do Ceará, né? Tendo o Amilcar Silveira foi conduzido à reeleição, não houve nem concorrência do trabalho tão bem feito do Amilcar nos últimos anos à frente da FAEC, que em chapa única foi eleito, e você compondo a diretoria executiva dessa importante instituição. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa responsabilidade que você assume, que irá assumir a partir de agora como vice-presidente de uma instituição tão séria e tão importante de incentivo ao agronegócio no Ceará. Pois não. E antes de responder a sua pergunta, cumprimentar aqui o secretário Zé Maria Pimenta, que está conosco aqui. Zé Maria, que é um grande parceiro, também um grande entusiasta do agronegócio, do setor agropecuário. E falando da nossa federação, meu amigo André, a Amilcar realmente transformou a realidade da maior entidade classista do setor rural do estado do Ceará. Eu já integrava os quadros da FAEC quando a Amilcar se propôs a ser presidente da federação. Mas na linha de franqueza que me conduz, eu preciso dizer para você que naquele momento que o Amilcar se colocava à disposição para presidir a federação, eu me encontrava totalmente desmotivado em relação à FAEC. Como produtor rural, como pequeno produtor rural, eu não me sentia representado mais pela federação. Não aqui apontando defeitos, falhas, culpados, mas faltava aquela energia necessária para uma entidade de classe, para uma entidade representativa. A Amilcar nos convidou para estar com ele naquela missão. Haveria uma eleição diferente da eleição que ocorreu agora. Foi uma eleição bem disputada e ele nos convidou para estar com ele. E eu disse para ele que eu relutei bastante. E ele insistiu, e eu, conhecendo o dinamismo dele, eu digo, só tem uma condicionante para me aceitar esse desafio. Eu digo, é simples, que os tapetes, eu até dei uma exagerada, né? O nosso prédio é bonito, mas não é luxuoso. Eu digo que aqueles tapetes luxuosos da FAEC e do Senar passem a ser pisados diariamente pelas botinas daqueles que carregam nas costas o setor produtivo do Ceará. E ele, daquele jeito firme dele, pegou na minha mão e disse: "Está feito, Chico." E levou essa proposta aos 4 cantos do Ceará. E de fato, graças a Deus, para nossa alegria, para nossa satisfação, assumindo a FAEC, o Amilcar, juntamente com o grupo que lhe deu sustentação, ele realizou essa transformação. A FAEC
de fato, de direito, é hoje a casa do produtor rural do estado do Ceará, independente do porte, seja ele pequeno, médio ou grande. Foi produtor, está conosco. E o que é mais importante, André, ele trouxe para perto aqueles que naquele momento não acreditavam inicialmente no projeto. Hoje nós temos uma grande família, né? Há realmente pessoas imbuídas de desenvolver o agronegócio do estado do Ceará. Aqueles que naquele primeiro momento se colocaram contrários, hoje estão de mãos dadas, e a prova maior foi o que aconteceu ontem na eleição da federação, quando de maneira unânime o nosso Conselho de Representantes optou em eleger a Milka por mais 4 anos para presidir a FAEC. E nós, né, que em momento algum criamos expectativa, tínhamos essa pretensão de ocupar uma das vice-presidências, são 2 vice-presidências da casa, em momento nenhum eu condicionei, eu impus, até porque eu penso, André, que essa questão de cargos, sobretudo cargos que são eletivos, deve-se acontecer de maneira natural e pela vontade daqueles que escolhem, e não pela vontade daquele que quer ser o candidato, que quer ser escolhido. E assim aconteceu, meu irmão, de uma forma bem natural. Nossos colegas foram se manifestando, a Milka conduziu com muita habilidade, e nós estamos aí com essa responsabilidade imensa. Vai mudar um pouco a minha rotina. Eu sempre considerei um bicho do mato, muito aqui presente na região, na propriedade, aqui no nosso meio. Vou ter que alterar um pouco a rotina, mas quando se trata de missão, nos cabe cumprir. Iremos cumprir essa missão, rogando a Deus, André, que Ele nos ilumine para que a gente possa, de fato, seguir, né, fazendo essa transformação, sendo esse agente animador do setor agropecuário, do agronegócio do estado do Ceará, juntamente com a Milka, juntamente com a Candice, juntamente com toda a diretoria plena, os presidentes de sindicato e, sobretudo, com os produtores rurais, meu irmão. Essa é a nossa missão. Chico, e a gente também observa o seguinte, a FAEC, ela se tornou assim, eu vou dizer por mim, eu não sou do agro, mas nos últimos anos eu tenho percebido aqui essa participação efetiva dentro das discussões do agro, estando a federação mais próxima das pessoas. Essa é a minha percepção, né? E eu acho que também uma outra coisa muito importante é a PEC Nordeste. Rapaz, eu já tinha participado uma outra vez da PEC Nordeste, mas a última edição da PEC Nordeste foi um negócio assim fora do comum. E eu digo mais, nessa viagem que nós fizemos para Minas Gerais, até eu tava com você quando a gente conversou com o presidente da federação lá de Minas Gerais, e ele exaltando o trabalho, exaltando a magnitude como foi a PEC Nordeste, né? Então isso aqui para nós aqui do Ceará é muito orgulho, e que na verdade nós temos o presidente, que também o Amilcar, ele faz parte da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, e aí nós temos o quê? Alguém aqui do nosso sertão que faz parte de uma entidade a nível nacional e que também leva os nossos anseios para a mesa de discussão. Eu acho isso aqui, cara, fantástico. Não tenha dúvida, André. De fato, você estava conosco lá em Belo Horizonte, na Mega Leite, quando nós tivemos a honra de ser recebidos lá pelo presidente da Federação da Agricultura do estado de Minas Gerais, um dos maiores estados produtores da nossa federação. Fomos recebidos lá pelo presidente Toninho de Salvo, né? Filho de um ex-presidente da CNA, e ele
conversava com o secretário de Agricultura de Minas Gerais, que estava presente, nos apresentou e fez menção, André, ao PEC Nordeste no Ceará, que ele tinha vindo, e já convidando o secretário de Minas para estar aqui no ano que vem, porque ele disse que lá em Minas eles não conseguiram até hoje fazer um evento daquela magnitude, que se transformou aqui, o nosso PEC Nordeste. Que agora não é mais PEC, não será mais PEC Nordeste. E agora nós somos PEC Brasil. Estão sendo vendidos estandes, já estão sendo vendidos para a edição do mês de junho, estandes para diversos estados. Nós teremos a presença no ano que vem, não apenas do estado do Ceará, não apenas de estados do Nordeste, mas de estados de várias regiões do país. E aí, André, nesse trabalho de construção que nós estamos falando aqui, você fez menção ao fato do Amilcar estar aí ascendendo a uma das diretorias da Federação, da Confederação Nacional. Isso é muito importante, isso é muito significativo. E eu não tenho dúvidas de que o Amilcar vai escrever uma página bonita na história da CNA. E ele já deu demonstrações disso. Quando agora recentemente, né, ele já levou lá na CNA e a apresentou ao Dr. João Martins e ao Daniel Carrara, que é o superintendente do Senar, a professora Isolda Sela. A Amilcar levou a professora Isolda para quê? Há um programa espetacular chamado PVH, Programa Valores Humanos, que nasceu de uma empresa privada, de um bananicultor lá de Missão Velha, né? O Fábio Regis é o maior produtor de banana do Nordeste, é um cara que é empreendedor lá na Bahia, e na empresa dele ele criou esse programa que trabalha com crianças, meu caro André, da faixa etária de 3 a 7 anos, onde o que menos importa nessa fase é a parte didática da aprendizagem. É a fase em que você incute na cabeça da criança o espírito de cidadania. Por isso, PVH, Programa Valores Humanos. E o Amilcar, vendo isso acontecendo lá no sítio Barreira, em Missão Velha, ele trouxe para dentro do Senar. E já tem mais de 100 escolas no Ceará com esse programa. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar uma dessas escolas e fiquei maravilhado quando cheguei lá e vi criancinhas muito pequenas, perfiladas, né, de maneira respeitosa, cantando o hino nacional, com educação, sem modismo. E esse programa, o Amilcar apresentou lá na CNA e já, inclusive, sugeriu que a professora Isolda, a nível já não apenas de Ceará, mas a nível de Brasil, fosse feito um trabalho já com o PVH. Por isso eu lhe digo, tomando como base essa iniciativa dele lá na CNA, que mal tomou assento como diretor da casa, a tendência é que muita coisa boa poderá vir, porque ele tem um dinamismo muito grande, ele tem uma cabeça boa, isso é contagiante. E aqui no Ceará ele fez esse trabalho, claro, ninguém faz nada sozinho, com um grupo, e lá em Brasília ele está levando esse mesmo espírito. Então eu acredito muito que o estado do Ceará tem muito a ganhar pelos próximos 4 anos, e o que é mais importante, o que me impressiona, Zé Maria Pimenta, é que o estado do Ceará, no que pese as intempéries da natureza, no que pese as crises do setor produtivo, como nós estamos tendo no ano de 25, com relação ao leite, eu hoje tenho uma ligeira desconfiança, André, de que o estado do Ceará é um dos estados mais pujantes, mais efervescentes no que diz respeito a eventos do agronegócio no Brasil. Meu irmão, é contado o município hoje
no estado do Ceará que não realiza um evento agropecuário, que não realiza uma feira, que não realiza uma exposição, que não realiza um torneio leiteiro. Impressionante, meu irmão. Agora, poucos dias, Monsenhor Tabosa, que é um município com uma localização geográfica não tão privilegiada e tal, Monsenhor Tabosa fez um evento bacana do setor agropecuário. Crateús, que já teve tradição, não tinha mais, fez uma festa imensa. Tauá lá nos Inhamuns. Aí nós vemos para o nosso Quixeramobim, estamos aqui nessa maravilha, que é a Copa Leite. Você vai ali no Senador Pompeu, há poucos dias, poucos meses, uma senhora exposição agropecuária. Você vai lá na Milhã, eles têm também a movimentação deles, então tomou conta do Ceará. E isso se deve, meu irmão, à coragem, à determinação do nosso produtor rural, que com mais uma forcinha nós vamos muito longe. Também a gente, Scalmi, eu vejo também que a sua participação na FAEC, participando na diretoria executiva, também é uma grande representação para a gente aqui do nosso Sertão Central, porque eu sei que você é um camarada lutador, que vai para cima, né? Recentemente você participou de uma manifestação, assim, não sem qualquer tipo de polêmicas, mas na defesa do produtor, do valor do leite, né? Foi feita uma mobilização muito grande e resultou na participação de mais de 800 produtores, né? De uma mobilização grande que foi feita na reivindicação por melhores condições, né? na compra do leite. E isso é fruto da seriedade do seu trabalho, de muita articulação. E eu acho que isso que a gente precisa da nossa região, ter pessoas que possam lutar, que possam brigar no bom sentido da palavra, com respeito, né? Para que nós possamos ter o nosso produtor tendo ali a condição, não pagar para trabalhar, mas que através do trabalho digno ele possa ter a sua produtividade, ter a sua margem de lucro e poder ter a condição de ampliar o seu trabalho, os seus serviços, através da produção do seu produto. Eu digo mais também, Chicalmi, você que é um cidadão intermunicipal, né? O Chicalmi, minha gente, o Chicalmi, ele é do Quixeramobim e também é da Madalena, viu? Chicalmi que é dos dois municípios. E aí, Chico, na mesa, na feira híbrido, né, Zé Maria? Na feira passada, aqui na Copa Leite, o investimento para se fazer, conversando com o Cleverson, aproximadamente entre 600 e 700 mil, gerou entre negócios 4,5 milhões aproximadamente. Esse ano a expectativa foi de que os investimentos giraram em torno de 1 milhão, né? E aí, pelo menos os cálculos preliminares, se tem essa expectativa de pelo menos em torno de 6 milhões. Pode ser que a gente avance mais nesses negócios, nesses valores aqui. Então, a importância, como você falou, que a importância dessa luta, defendendo os nossos produtores, que a gente sabe que o resultado é esse, né? São negócios que são gerados, os produtores tendo prosperidade nos seus negócios, mas isso é através de muita luta, de muita dedicação, né, meu amigo? Meu amigo André, ninguém é líder de si próprio. E liderança é um negócio que não se consegue do dia para a noite, nem brincando. Liderança se consegue com trabalho sério, com determinação e com respeito às pessoas e em muitas horas com firmeza. Tem horas que não dá para jogar mole, não. Agora, uma coisa que é preciso é o respeito. Eu costumo dizer, e eu recordo bem, antes da pandemia, nós reunimos aqui no Memorial Antônio Conselheiro mais de 500 produtores no movimento de produtores de leite. E lá em Fortaleza nós fomos chamados para uma reunião, e nessa reunião havia uma expectativa de que nós chegássemos lá e fôssemos destratar alguém, etc, etc.
E o que nós dissemos lá naquela oportunidade, logo após o movimento aqui, que nós fomos chamados lá em Fortaleza para essa reunião, era que o nosso movimento, ele não era contra empresas, pessoas ou quem quer que seja. O nosso movimento é e será sempre para que o produtor rural tenha condições de produzir com dignidade. Esse é o nosso objetivo, meu irmão. Esse é o nosso objetivo, tá certo? E quanto à questão que você coloca do Chico Albi ser essa figura de, como disse aqui, você falou, Zé Maria, como intermunicipal. Intermunicipal. Eu tenho, assim, confesso aqui, e minha mulher disse que eu já militei na política, né, há anos atrás, e ela disse que eu sempre tive um defeito muito grave para esse ambiente, é da franqueza, né? Nem sempre dizem que deve prevalecer tanta franqueza, né? E eu costumo agir sempre com muita franqueza nas minhas colocações. Mas aqui eu digo uma coisa de coração aberto. Madalena, Quixeramobim, Madalena, eu não consigo desassociar. Madalena se emancipou de Quixeramobim, é um município independente há quase 40 anos, próximo ano fazem 40 anos da emancipação, mas Quixeramobim é o município mãe de todos nós aqui dessa região. Sejam os mais recentes, sejam os mais antigos, e Madalena praticamente, boa parte da sua população tem na sua naturalidade, no seu registro, Quixeramobim. São filhos de Quixeramobim. E eu me considero um madalenense, quixeramobinense. E nessa missão classista que nós temos hoje, nessa nova função que nós passaremos a ter na Federação de Agricultura, nós temos um compromisso que vai muito além do Quixeramobim, que vai muito além da Madalena, que vai além até do nosso sertão central. É ter um olhar para todo o estado do Ceará. Esse é o convite que o Amilcar nos faz para que possa partilhar com ele essa missão de olhar para o agronegócio do estado do Ceará. E nós iremos tentar cumprir com muita responsabilidade e com muita determinação, meu irmão. Meu amigo, só lhe agradecer. Já nós vamos ali para a pesagem do nosso queijo. Assim, é um prazer poder estar aqui com você, dialogando. A gente aprende muito quando está com você, né, pela sua honestidade, pela sua seriedade no trabalho que você faz. Então, só agradecer aqui pela sua participação. E também, eu sei que as suas ocupações são muitas, mas eu estou sentindo sua falta no nosso grupo, na nossa agência. Mas eu sei que você, mesmo muitas vezes não estando presente, de corpo presente, mas você, com a sua experiência, com a sua capacidade de articulação, você tem nos ajudado muito, viu, meu amigo? Muito obrigado, André. E eu quero aqui destacar a importância da ADESC, da Agência de Desenvolvimento do Sertão Central. Eu tenho certeza absoluta que o Quixeramobim, que o Sertão Central ainda vai ouvir falar muito da ADESC, e mais do que isso, ainda vai aproveitar muito da construção que está sendo feita dentro da agência, que é tão bem conduzida por você, e eu até admiro a sua coragem de assumir esse desafio. E aí eu entendo bem, você assumiu como missão, não por vaidade, não, mas como missão, porque eu sei que você tem muitas ocupações, né? E lhe parabenizo também por essa determinação. Então eu quero parabenizar, pedir inclusive desculpa também nós temos estado um pouco ausente realmente de participação presencialmente, mas a gente está sempre conversando. Mas nós estamos juntos. Nós temos o nosso grupo, e a minha correria é muito grande. Até para finalizar aqui, Zé Maria, anteontem foi a abertura, e tive que acordar ontem 4h30 da manhã para ir a Fortaleza, para o processo lá eleitoral da federação. 4 horas eu estava de volta no Quixeramobim. Terminou aqui o movimento, ontem à noite eu fui dormir mais cedo, digo amanhã eu durmo até às 8. Dormi aqui em Quixeramobim. Quando foi 4h20 da manhã, meu telefone chamou. O rapaz que trabalha comigo.
tinha uma novilha parido lá em casa, botou o útero, e eu precisava ir lá para ver o que a gente podia fazer para ver se contornava. Tinha botado o útero para fora, estava tranquilo, o bezerro, tudo, mas precisava de uma providência, que ele não estava conseguindo resolver. Eu fui. Cheguei lá, tentamos, não consegui, tive que ligar para o veterinário. Isso aí consumiu quase toda a nossa manhã. Tu imagina. Aí já tá aqui. E eu tava lá nessa missão, dentro do curral, pensando assim, eu digo, será que as pessoas fazem ideia que a gente vive isso de fato? Porque às vezes as pessoas veem muita gente que vive a coisa da ficção. Ele fala daquilo, ele defende aquilo, ele tal, mas ele não vive aquilo. E nós, graças a Deus, vivenciamos isso na pele. Talvez seja um dos diferenciais, André, que nos faz assim ser tão firme nessa defesa do produtor rural, porque nós sentimos a dor do produtor rural. Eu sou um pequeno produtor e às vezes em algumas lutas por aí teve caboclo que se incomodou, mas ele é pequeno, ele produz pouco. Meu amigo, a coragem para lutar não é definida pela conta bancária, não. Não. A coragem para lutar não é definida pela quantidade de vaca que tu tem dentro do teu curral, não. É por aquilo que tu carrega, ó, aqui, na veia, no sangue. E graças a Deus, isso aí, Deus foi muito generoso com esse seu amigo. É uma coisa que eu lhe digo, é a coragem, é a determinação para a gente lutar. E por falar em amigo, rapaz, chegou aqui no finalzinho, eu estou me despedindo, mas que bom que ele chegou aqui. Eu fico tão feliz da gente, num momento como esse, estar aqui batendo esse papo contigo, André, que eu quero muito bem. Aí já tinha feito referência ao Zé Maria Pimenta. E chega um camarada que eu quero muito bem também. Meu amigo, meu irmão. Tá cheio de presidente aqui. Eu tô falando com o presidente da ADESC. De vice aqui só tem eu, cara. Ei, de vice só tem eu. Ei, Zé Maria. Aí eu tô falando aqui com o presidente da ADESC, meu amigo André, que eu quero muito bem. Zé Maria, nosso grande secretário de Agricultura, tem uma história bonita, deputado, enfim, é um currículo rico mesmo do Zé Maria. Aí chega mais um presidente que eu quero muito bem, meu amigo Ronilson, presidente do SAID de Xeramobim, e que tem também uma missão. Nós somos hoje missionários. Missionário. Porque as pessoas pensam que a gente só ocupa cargo pensando no dinheiro. E esses cargos, seja na ADESC, seja lá no sindicato, no comitê de bacias do Banabuiú, que o Ronilson hoje é presidente, que eu já tive a honra de presidir, sei da responsabilidade. As pessoas às vezes nem conhecem tanto a importância que tem esse trabalho do comitê. São 15 municípios, são 50 entidades que participam, e que hoje o Ronilson tem a missão de conduzir, está conduzindo com a maestria do tamanho do mundo. E assim como lá na FAEC, meu irmão, a sucessão do comitê foi arranhada também, quando foi por Ronilson se eleger. O negócio foi arranhado. Nós fomos para cima, Ronilson é presidente. Mas hoje, meu amigo, tu pensa que tem mais briga lá? Tem mais não. De jeito nenhum. O homem é jeitoso. É jeitoso, Nós rapaz. tivemos nossa confraternização agora, ali onde era o antigo Canecão, a última reunião do ano foi no nosso Xerambi. Foi uma festa grande. Nós fomos para lá, rapaz, foi uma bênção. Não bastasse o clima agradável do Aracati batendo no nosso peito lá, passando entre um serrote e outro da barragem, ainda tinha o clima de amizade, cara. Eleição, aquelas farpas, aquela que tinha ficado tudo para trás. Então, isso mostra a inteligência, a capacidade e o propósito, meu irmão. Ninguém tá por vaidade, por orgulho. Parabéns, viu, meu amigo Ronilson? Você é meu irmão, você sabe, você mora no coração, viu? Então, Andrezinho, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando para que a gente continue. Você, o Nilson, Zé Maria, nós e todos que são imbuídos desse propósito, cumprindo nossa missão. Conversei com Chico Almi. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, comente e compartilha, deixe seu joinha lá e daqui a pouco a gente volta.